Abra a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 31 em diante. E olha, tem uma promoção lá, gente. A gente está com essa missão aí desse gesso. Eu falei assim, eu vou fazer uma promoção para vender esses livros. Colocamos todos os livros da nossa igreja, todos a preço de custo lá, tá? Para a gente vender. Se você quiser passar o cartão, passa, só não pode parcelar de 10 vezes. Mas vá lá, compra um livro para você, todos os livros, preço de custo aí na frente. Baixou, Black Friday não, né? Hoje é terça, né? Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, diga assim, se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu assim: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Em outras versões, vai dizer que Pedro estava dizendo assim: eu morro é por ti. E respondeu Jesus: eu digo para você, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Coloca a mão no seu coração. Pai, fala conosco, que a tua palavra venha ao nosso encontro, que ela traga direção e vida para todos nós, que a tua presença traga a nós direção para esse momento. Eu te peço que o Senhor traga o teu amor sobre cada um aqui nesse lugar, e que nós possamos ter luz, clareza sobre tudo aquilo que o Senhor deseja ensinar, o teu amor sobre nós. Então eu te peço, nos ensina aqui essa noite a crescer, a avançar e a entender o que o Senhor deseja ministrar antes no nosso coração dessa noite. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Eu quero falar hoje para vocês sobre uma nova chance, porque foi isso que aconteceu exatamente com Pedro, Simão Pedro. Por isso que ele diz: Simão, Simão, imperativo aqui, no sentido de chamar atenção. Eu tenho uma tese, que Pedro conviveu com Jesus, andou com Jesus, mas ele se converteu verdadeiramente ao cristianismo e a Cristo depois que Cristo morreu. Por quê? Porque o próprio Jesus fala. O próprio Jesus diz: Pedro, um dia tu vai se converter, tu vai entender o que é realmente a realidade de todas as coisas, e eu quero te dizer uma coisa, que tu vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E talvez você já até viu um filme de um galo cantando, mas não era isso. Galo era um tipo de corneta que tinha, que cantava, era como se fosse uma corneta de soldado, que nesse tempo, até por causa de tradição dos judeus, eles não criavam galinha ali, enfim, não existia esse negócio. Então não era um galo mesmo, era uma espécie de alarme que existia, que eles chamavam de galo. Enfim, não é sobre isso a pregação, mas a realidade é que muitos estão aqui hoje pedindo para Deus uma segunda chance, e outros estão aqui e já receberam uma segunda chance, mas não estão nem ligando para isso. Pedro, todas as vezes que Deus demonstra ele de alguma forma, conota Pedro de 2 formas: o antes e o depois desse evento aqui que aconteceu. Porque se você for ver, coloque aí Marcos 16:7. Marcos 16:7 vai falar uma coisa. Marcos 16:7 fala o dia que Jesus ressuscitou, e sabia que Pedro estava mal por isso. Pedro tinha traído Jesus, e por ele ter traído Jesus, ele com certeza estava com o coração pesado, acusado, com certeza deve ter se isolado. Coloca aí para mim, filho, Marcos 16:7. Quando Jesus ele ressuscita, ele manda avisar que ele tinha ressuscitado, mas ele coloca um detalhe no texto. Ele diz assim: olha, avisa aos discípulos e a Pedro.
ele dá um destaque a Pedro. Tipo, procura Pedro, que eu sei que Pedro não está legal, porque o que ele fez deve ter deixado ele mal. Porque eu estou dando aqui para ele, para Pedro, uma segunda chance. Eu estou trazendo a ele um contexto diferente daquilo que ele está vivendo. Porque ao analisar a vida de Pedro, e eu quero colocar aqui algumas características que ele tinha antes disso ter acontecido, você vê claramente como Pedro, ele se movia antes desse evento, e como ele passou a ser depois desse evento. Mas antes de até colocar essas características, eu preciso explicar uma coisa para você. Eu aprendi uma coisa, que a vida cristã, ela não é sustentada pelo nosso amor para com Deus. Porque Pedro, ele está usando aqui uma expressão de um amor incondicional, que é o amor ágape, o amor de Deus, é o amor que só Deus ama. Você viu que a Bíblia em vários momentos vai falar de amor, mas ela não vai trazer um entendimento de qual é o amor no contexto da realidade. Por exemplo, quando a Bíblia está falando em 1 Coríntios, ali sobre os casais, ele está falando do amor eros, e onde vem até a palavra erótico, é o amor que se tem de um homem por uma mulher. Esse é o amor eros. Existe o amor filéu, existe o amor que tu tem a amigos, existe o amor que tu tem a familiares, e existe o amor incondicional, que é o amor de Deus. Preste atenção. E quando Pedro, ele está dizendo assim: Senhor, eu te amo tanto que eu morro por ti. O meu amor, ele é incondicional. Aí Jesus olha para ele e fala assim: não vai dar, Pedro, só quem ama assim é eu. Então deixa eu te falar um negócio, antes desse galo cantar, 3 vezes tu vai me negar. E uma coisa interessante, que quando ele ressuscita, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Vocês já viram isso? Ele pergunta 3 vezes, aí o Pedro não fala mais nada, ele diz assim: Senhor, tu sabe todas as coisas. Ou seja, ele está perguntando assim: Pedro, realmente, Pedro, tu me ágape? Aí Pedro fica calado. Pedro, tu me ágape? Pedro, tu me ágape? Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu não tenho capacidade, eu sou alguém que aprendeu a lição. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu posso te dizer com isso? Que o que sustenta a nossa vida cristã não é o nosso amor com Deus. Sabe por quê? Porque o nosso amor com Deus, ele é variante. Por exemplo, hoje você está legal, você vê até no culto, mas amanhã, às vezes não está legal, às vezes a gente, sei lá, tá doente, ou está desanimado, ou sei lá, está vivendo um dia ruim, ou se entristece com alguma situação, aí não quer. A gente é assim, às vezes a gente está, às vezes a gente não está. Por isso eu digo que o nosso amor não sustenta a nossa vida cristã. E o que sustenta a nossa vida cristã então, pastor? É você saber o quanto você é amado. Diga assim: o que sustenta a minha vida cristã não é o meu amor, mas é saber o quanto eu sou amado. Olha, eu vou fazer uma analogia aqui, não está aqui no meu esboço isso, mas você vê que João, ele tem um comportamento diferente do de Pedro. Quem é o discípulo que Jesus amava? Alguém sabe dizer? João. E quem disse isso? O próprio João. Ele está escrevendo a carta dele, relatando um evento a ele, Jesus, e ele está dizendo: olha, estava fulano de tal, e o discípulo que Jesus amava. João tinha uma diferença, ele sabia que era amado. Isso fazia ele ser próximo de Jesus, isso fazia ele recostar a cabeça no peito de Jesus. Ele era tão íntimo que a mãe dele chegou lá: Senhor, permita que os meus filhos, um sente na tua direita, outro sente na tua esquerda, lá no dia do teu reino. A gente vê que aquele que amava ao ponto de se entregar à morte, negou Jesus, e no momento que Jesus mais precisava dele, que era o momento da cruz, ele tinha o quê? Fugido. Quem era que estava aos pés da cruz, recebendo as últimas palavras de Jesus? Diga: João. Não era Pedro. Sabe por quê? Porque João sabia que era amado. A maior revelação do mundo não era para aquele que amava, mas para aquele que sabia que era amado. Apocalipse de João. A maior revelação do mundo é o Apocalipse, e foi para João que foi dado. Então o que faz a diferença na minha vida e na sua vida não é o quanto você ama a Deus, mas quanto você sabe que é amado por
por ele, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Você é constrangido ao nível de amor com Deus, você quer retribuir. É assim relacionamento. Isso, qualquer tipo de relacionamento, ele tem essa base. Bem, deixa eu começar aqui. Mas deixa eu te falar, porque talvez eu e você, aqui nessa situação, volto a dizer, algumas pessoas estão aqui nesse lugar, buscando uma segunda chance, ou pedindo para Deus, Deus me dá uma segunda chance. E outras pessoas não estão nem aí, com a chance que Deus já deu, e talvez já estejam fazendo as mesmas coisas erradas. Pedro, ele tinha uma característica. Esse aqui é o lado errado de Pedro. Primeiro, Pedro tinha uma autoconfiança excessiva. A Bíblia deixa bem claro que ele demonstrava essa autoconfiança quando ele dizia que ele nunca negaria o Senhor. Ele era, na verdade, muito para frente, Pedro. Ele tinha uma característica de disponibilidade. A gente vê que ele era alguém extremamente disposto, ele era alguém que se comprometia, ele era uma pessoa que tinha um caráter impulsivo, ele era extremamente impulsivo, porém ele era muito corajoso também. E isso trazia a ele o quê? Uma autoconfiança. Isso trazia a ele o saber, e essa confiança em si mesmo, às vezes, ela subjuga uma fraqueza tão grande, porque a Bíblia diz que as pessoas que se movem desse jeito, só na sua autoconfiança e esquecem do Senhor, eles são malditos. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no próprio homem e que faz o seu braço a sua força e se aparta de Deus. Entenda que o cara que, só pelo fato de se autodenominar forte, seguro, autossuficiente, afasta o favor daquele que pode proteger. Porque a Bíblia diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, é aquele que decide estar lá, vai repousar na sombra do Onipotente. Esse vai dizer, o Senhor é meu Deus, o meu Senhor, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai dizer, porque a mim se apegou em amor, eu livrarei, perdoarei, colocarei em segurança, porque teme meu nome. Então, entenda que Pedro tinha uma autoconfiança que não ajudava ele. E se tem algo que hoje nós precisamos ter, é entender, logicamente, os nossos dons, as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas não depositar a nossa força só nisso. Porque você pode falar bem, você pode ter muito network, você pode ter até muito dinheiro, mas você não pode não ter o favor de Deus. Você pode ter o favor dos homens. A gente quer os dois. A gente quer receber a glória de Deus naquilo que a gente faz. O poder de Deus, as manifestações de Deus, porque a Bíblia fala sobre Davi, sobre vários homens, que as pessoas olhavam para eles e falavam, Deus é com ele, Deus está ali, Deus habita ali, não é possível, já era para ter morrido, já era para ter acabado, mas Deus é com ele, e é isso que Deus vai fazer na nossa vida. Quando você dá a glória a Deus, Ele pode transformar isso em força para a sua vida. A segunda coisa que Pedro tinha e que nós não devemos ter é a falta da vigilância na oração. Uma vez Jesus chama todos os discípulos a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, que no original significa lugar de pressão. Era o lugar onde era prensada os azeites, onde era a azeitona, era prensada para sair o óleo, a unção. Aquele lugar era um lugar de oração. Você vê que Jesus, ele pede inúmeras vezes, orem comigo, vigiem comigo. Naquela noite onde Jesus estava vivendo o maior nível de pressão, a Bíblia diz, se eu não estou enganado, no livro de Lucas, que ele transpira sangue. O nível de agonia dele é comprovado cientificamente. Esse fenômeno de transpirar sangue acontece geralmente quando as pessoas estão condenadas à morte, na cadeira elétrica, tá, ou naquela injeção letal. Então, quando se está chegando o dia da morte, as pessoas entram em um estado de nervo tão grande que eles começam a transpirar sangue. E Jesus entrou nesse estado, mas não tinha ninguém perto dele. Então a gente vê que aquele cara que falava que estava com Jesus até o fim e que tinha uma autoconfiança no lado dele, ele não praticava aquilo que era o básico para andar com Jesus, que era a oração. Ele não se compadecia
Isso fala de individualidade, de como Pedro ele se importava só com ele não se importava com Cristo. Ou seja, ele deixava com que esse lado estúpido, arrogante, presunçoso, que provavelmente ele não fazia para ele, imagine para Deus. Então, se a gente não ora para nós mesmos, é difícil a gente orar por alguém. Mas a gente vê aqui que a vida de oração de Pedro estava abalada, e talvez isso foi uma das coisas que contribuiu com a fraqueza que ele foi ter. Porque, se você for ver, Pedro não negou Jesus para um soldado armado. Pedro negou Jesus para uma menininha, serva, funcionária de uma casa de alguém ali, que aparentemente não causaria nenhuma ameaça para ele. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Ele podia dizer: eu sou sim Pedro, escolhido por Jesus, aquele que disse: eu sou Pedro, essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim um Pai que está no céu. Ele esqueceu disso, tinha esquecido do momento que Deus tinha tocado, tinha empoderado ele, ficou com medo. Todos nós, sem oração, a gente está muito prejudicado. A terceira qualidade, defeito que a gente vê na vida de Pedro, é que Pedro ele tinha reações precipitadas. Por exemplo, quando Jesus está ali, depois desse momento que ele não ora, chegam os soldados para prender, chega também Judas, que beija ele. Jesus fala: trai o filho do homem com um beijo. Aí vem um soldado, aí ele pega a espada dele e vai lutar com a espada. De ver aí um sentido de uma carnalidade de Pedro. Aí Jesus olha para ele: Pedro, quem vive pela espada morrerá pela espada. Então ele não tinha um autocontrole, provavelmente porque não orava. E outra coisa, ele negava o conhecimento de Deus, que foi o caso desse erro. O número 4, que Pedro ele nega Jesus 3 vezes durante um julgamento, e isso fez ele ficar mal, isso fez ele errar, mas Deus teve misericórdia dele, diga amém. Ele dá uma outra chance para ele. Como eu disse para vocês, Jesus anima Pedro, ele traz a esperança para Pedro, ele revigora o amor de Pedro, e a Bíblia diz que Deus restaura Pedro. Pedro, ele se torna o líder da igreja, ele se torna aquilo que Deus tinha profetizado por ele. Mas esse cara, ele foi ser alguém extremamente errado, como eu acabei de mencionar. Então isso fala que existe esperança para a gente, isso fala que tem saída para a gente, isso fala que a gente pode dar um passo de fé, apesar de chorar, apesar de sofrer, apesar de ter negado a Jesus. E é possível eu e você negar Jesus hoje através de muitas coisas. Pedro teve um arrependimento profundo. Pedro sentiu um profundo remorso e arrependimento por ter negado a Jesus. Isso a gente vê claramente ao ponto de fazer Jesus mesmo. Já pode pular para o número 1, já tem um número 1 de novo, que eu estou colocando agora o que aconteceu com Pedro. Pedro ele teve um arrependimento profundo. Isso a gente vê que ele chorava amargamente, que o fato de fazer Jesus, saber que ele não estava legal, e trazer ele para perto, dizendo: tem alguém no telão aí, gente? E Pedro sentiu profundamente esse remorso, ele chorou, e Deus anima ele, renova a sua fé, porque após a ressurreição de Jesus, Pedro teve um encontro restaurador com ele, e esse encontro ele renovou a sua fé. Eu acho incrível que ele não manda chamar Tomé, que não tinha fé, ele não manda chamar, por exemplo, o João, que sabia que era amável, ele chamou para perto aquele que estava acabado, aquele tinha traído, porque é desejo de Deus restaurar vidas de pessoas que negaram a Ele. Isso faz a gente entender o amor de Deus. Ele se
compromete, ele renova a sua fé, ele tem um compromisso agora ministerial, ele deixa de seguir Jesus de longe. A Bíblia diz isso. E Pedro seguia Jesus de longe. É possível eu e você até gostarmos desse lugar, estarmos aqui, mas de alguma forma seguirmos Jesus de longe, e de olharmos a vida dessa forma, da forma que Pedro olhava, de olhar isso com um sentido religioso. Esse lugar aqui é um lugar de direção de Deus. Uma das coisas que Deus falou claramente para mim, quando Ele falou, abra essa igreja, é que Ele queria um lugar para trazer destinos, para trazer pessoas que estavam sem norte, a ter uma direção de vida, a saber para onde é que olhar, onde é que eu vou trabalhar, o que é que eu vou fazer, porque a minha vida não está tendo sentido, eu estou triste, eu estou mal. E Pedro estava assim. Mas Deus restaura a vida desse cara. E Pedro, ele se compromete com o ministério. Ele não só se compromete com a fé, com a crença, e se aproxima de Deus. Ele quer se envolver ministerialmente. E ele começa a ajudar a igreja. E a Bíblia diz que Pedro, ele desempenha um papel fundamental na liderança da igreja primitiva, pregando o evangelho, desafiando pessoas, sendo perseguido. Uma das coisas que a gente vê claramente, que ele chega a um nível tão grande, quando chega o dia da sentença de Pedro para morrer, as pessoas iam matar Pedro da mesma forma que Cristo morreu. Pegaram uma cruz e falaram assim, vamos crucificar agora o líder da igreja, o apóstolo Pedro. Ele falou, posso fazer um pedido? Aí as pessoas falaram, então peça. Ele falou, então me permite só uma coisa, eu não sou digno de morrer igual como Cristo morreu. Se eu tiver que morrer nessa cruz, me crucifica de cabeça para baixo. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso fala de respeito, de como ele levou a sério aquilo que ele estava vivendo. Ele teve coragem, porque Pedro demonstrou uma grande coragem ao enfrentar oposições, perseguições, até o dia da sua morte, por amor de Jesus. Humildade, porque Pedro aprendeu a importância da humildade, dependendo de Deus numa jornada espiritual. Eu quero ler um dos sermões que Pedro pregou, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, em Atos 2, e existia uma multidão de pessoas ali, numa festa, chamada Festa de Pentecostes. Lá em Atos 2, 14, diz assim, e Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou uma alta voz e começou a dizer, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, vejam vós, isso aqui é notório, escutem essas palavras, esses homens aqui não estão bêbados. Ele está falando do pessoal que estava cheio do Espírito Santo e falando em línguas. Esses homens não estão bêbados. Pensa, porque isso ainda é a 3ª hora do dia. Mas aqui aconteceu uma profecia. Ele começa a dizer a profecia de Joel, que dizia que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito, que Deus encheria as pessoas desde o escravo até o mais rico, e que Deus faria tudo isso. Ele explica todo esse contexto. Lá no verso 37 ele diz assim, olha, agora escutam isso, ergam o coração de vocês e perguntem, e façam isso. Ele diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vocês, e sejam batizados em Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês que são filhos, para vocês que estão longe, para todos quantos Deus, o nosso Senhor, quer chamar e está chamando aqui nesse lugar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo assim, salvai vocês dessa geração perversa, de sorte que nesse dia foram batizadas uma quantidade de 3.000 pessoas. Isso aqui é o fruto da vida de quem deseja viver uma restauração. O cara que nega Jesus, se afasta de Jesus, agora fala com
tanto poder, com tanta intrepidez. E isso foi uma coisa tão de Deus, que 3.000 pessoas nesse dia decidiram seguir Jesus. Imagina quantas pessoas tinham lá. Deus está chamando a gente para um compromisso maior essa noite, porque o mundo espiritual, ele funciona dessa forma. Existe um alinhamento que Deus faz no nosso coração, e essa segunda chance que Deus, ele traz a nós, ela não deve ser lançada fora, porque é um presente do amado Senhor da nossa vida. Fique em pé. A Bíblia fala, e deixa bem claro, queria que ninguém conversasse com ninguém. A Bíblia deixa bem claro que eu e você não merecemos nada. A Bíblia deixa bem claro que eu e você merecemos, na verdade, um inferno. A Bíblia fala que nós merecemos a ira de Deus. Queria que a banda já começasse a vir. Ninguém aqui é capaz de ser salvo por um mérito próprio, mas a Bíblia diz, e deixa bem claro, que Jesus veio ao mundo salvar pecadores. O propósito de Jesus vir nessa terra é aliançar e alinhar propósitos, para que nós possamos viver não por nós mesmos, mas poder caminhar com Jesus de forma poderosa. Deixa eu te contar um fato histórico. O Brasil, ele não foi evangelizado. Se você for estudar a história do Brasil, você vai ver que o Brasil, ele foi cristianizado. Isso quer dizer o quê? E quando o padre José de Anchieta chega aqui no tempo da colonização, e ele coloca aquele mastro, faz a primeira missa. Vocês estudaram isso na quarta série, né? Na quarta série? E ele diz agora: o Brasil é católico, província de Portugal, aquela coisa toda. E as famílias começam a viver o cristianismo de uma forma hereditária, mas ninguém entende o significado realmente daquilo que aconteceu como projeto de Deus. E as pessoas começam a dizer: não, eu sou cristã, eu sou isso, eu acredito nisso. Mas a Bíblia fala duas coisas que eu e você precisamos fazer, que é se expor, que a Bíblia diz que aquele que não me confessa diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai que está no céu. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa diz que aquele que crê com o coração, precisa confessar com a boca, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então eu e você precisamos entender que isso fala de chamar Jesus para a nossa vida. Eu nunca esqueço de uma vez que eu estava com esse papo com um amigo meu, eu sempre falo isso aqui na igreja, e eu falei assim: olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa ter Deus no seu coração, você precisa convidar Jesus para participar da sua vida, ser seu parceiro, ser seu sócio, tudo que você tem. Aí ele se ofendeu, ele falou: Márcio, deixa eu te falar uma coisa, eu te respeito, tu é crente, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração. Eu acho um absurdo tu chegar aqui e dizer que eu não tenho Deus no meu coração. Eu falei: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei: tu lembra o dia que a gente se conheceu e tudo mais, assim? Tu é meu amigo já tem um bom tempo. Aí ele falou: não. Eu falei: mas eu lembro. Eu lembro que a gente estava lá, daquele tempo falava lanchando. Estava lá lanchando, lá na escola, aquela almôndega do escola pública. Só que viveu isso sabe. Comendo almôndega. Presta atenção. Tu chegou, tu e o fulano de tal, tu era primo dele, te apresentou lá, tu era novo, tinha até vindo do interior. Eu lembro tudinho isso. E eu lembro o dia que tu entrou na minha vida, rapaz. Me responde uma coisa: existe um dia que você lembra que Jesus entrou na sua vida? Se tu não souber explicar, eu quero te dizer uma coisa: você está vivendo baseado numa religião e não numa experiência real do Cristo. Porque esse dia, a mensagem de Pedro fez 3.000 pessoas entenderem o chamado que Deus tinha sobre eles, dizendo: se livre dessa geração
se arrependam, se batizem, vocês vão receber o dom do Espírito. Ou seja, vocês vão receber a graça de Deus entrando no coração de vocês. E 3.000 pessoas, nesse dia, decidiram fazer isso que eu estou falando aqui para vocês. E eu não quero que você pense que isso aqui é uma coisa fácil. Inclusive, a sua vida pode até piorar se você decidir isso. Porque seguir Jesus não é fácil. Tem gente que fala assim: minha para Jesus, você vai ficar rico, vai ganhar um carro, vai... Às vezes pode até acontecer isso, pode ter uma experiência, mas não é essa a razão. Deus está chamando aqui pessoas para deixarem de ser filhos do maligno, para passarem a ser filhos dele. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos daquilo que domina a gente. E se hoje ouvires a voz do Senhor, vosso Deus, não endureça o vosso coração como no dia da rebelião. Isso fala de um passo de fé. Eu sei que você ama Jesus, você gosta de Jesus, você gosta de estar aqui, mas talvez você nunca fez uma exposição pública nesse nível, de se expor e declarar, pedindo para Jesus entrar no seu coração. Então, se alguém hoje, nesse lugar, deseja fazer essa oração que a gente vai repetir aqui na frente, e nunca fez, vocês sabem, vocês estão aqui, eu não faço isso quase, é muito difícil, mas eu sinto claramente hoje que Deus deseja que pessoas dêem passos, sabe? Você está aí, você precisa no mundo espiritual decidir algo, falar assim: eu vou para cá agora. Você nunca fez essa oração, você deseja fazer hoje, quero que você levante a sua mão aí, onde é que você está? Faça assim, você que não pode levantar, vamos aplaudir essas pessoas que levantaram. Eu queria que você viesse aqui, enquanto a gente cantar essa canção, eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu coração, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero orar junto com você aqui, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,